Olá, eu sou Camille Dornelles e este é o Pleno News Entrevista. E hoje comigo aqui no nosso estúdio está a pastora Gisele Loubach, especialista em cura espiritual. Pastora, muito obrigada por ter vindo. Camille. É um prazer tê-la aqui. Pastora, fala primeiro para mim como foi que você se inseriu nessa tentativa de falar sobre cura espiritual, que é um tema que não é fácil. O que te atraiu para isso? Camille, no mundo em que vivemos na atualidade, as pessoas, o mal do século é realmente a falta de uma cura espiritual, uma cura na alma, uma dependência de alguma coisa. As pessoas, elas estão vivendo uma cobrança incansável, não só os homens, mas principalmente as mulheres no mundo atual, e essa cobrança vem tirando justamente o centro, o que é mais importante no ser humano. Então as pessoas estão se encontrando perdidas, com feridas e traumas, não só na vida como na sua alma, aonde você precisa ir bem a fundo, descobrir o motivo daquilo que causou, o porquê, e através de muitos gabinetes você perceber que as pessoas, não só no mundo, mas também muito dentro das igrejas, as pessoas se encontram com falta dessa cura, com a ausência de algo, mesmo estando ali profetizando, dizendo que Deus está preenchendo a vida delas. O porquê? Por que então que eu sinto essa necessidade? Essa necessidade que me transmite dia após dia uma carência de um querer, de uma paz, de algo a mais. Então isso me motivou muito a me dedicar, me aprofundar dentro do tema, para que eu pudesse estar ajudando, colaborando no dia a dia das pessoas. Isso foi por uma observação sua? Uma observação em atendimentos, não só dentro de gabinete, como na rotina, que você vai olhando o comportamento das pessoas dentro da igreja, no seu dia a dia, na sua família, e você vai percebendo a necessidade extrema do mal do século. Você foi se baseando em consultas e atendimentos que você mesma fez? Não só eu, mas alguns pastores amigos, a gente compartilhando experiências, chegamos até a discutir o porquê que as pessoas têm passado tanta necessidade de cura na alma. O porquê aonde vivemos na atualidade com o acesso constante à informação, um acesso a uma qualidade de vida, um acesso a coisas que não se tinham. Então, por que hoje, justamente, onde as pessoas são mais informadas, onde as pessoas têm acesso à saúde, à educação na medida do possível, elas ainda necessitam dessa cura? Então, nós, nesses debates, nessas conversas com pastores amigos, em atendimentos que eu tive dentro dos gabinetes, que foi o incentivo maior que eu busquei para estar fazendo essa dedicação e aprofundamento em cura. Entendi, pastora. A senhora falou sobre as mulheres, que elas estão sendo mais afetadas por esse vazio, né, na alma. Por que a senhora acha isso? O que as mulheres têm enfrentado? As mulheres assumiram um posto, não só às vezes porque quiseram, mas sim o mundo atual tem feito uma cobrança incansável em cima das mulheres. A mulher hoje, ela é cobrada uma perfeição em ser mãe, em ser esposa, profissional, dona de casa, amiga, filha, e em tudo que ela fizer, ela é cobrada em uma perfeição. E isso, a mulher, ela tem sido roubado da mulher a essência, o que ela foi criada, o porquê da importância da mulher naquele meio em que ela é inserida, no meio em que ela está ali. Então ela não consegue ser perfeita no trabalho, porque a cobrança tira ela, a cobrança excessiva tira dela essa questão do ser eu. Eu não posso ser eu tenho que ser o eu a mais. A esposa, você chega em casa extremamente cansada e você encontra o quê? As barreiras de uma casa, que sabemos como é, ser mãe, ser esposa, e você ainda tem que se dedicar com perfeição em cima daquilo. Você é cobrada em ser uma filha exemplar, uma estudante exemplar, e essa cobrança, essa coisa tem se focado tanto em cima da mulher, que tem roubado, tem tirado da mulher o poder ser eu.
o poder ser simplesmente mulher. Acho que é uma cobrança social desigual entre homens e mulheres. Muito desigual. Muito desigual porque o homem, ele pode ser ele e desenvolver ele há anos. Só você olhar o histórico. Uhum. E a mulher, devido ao constante crescimento dela no mercado de trabalho, no dia a dia, a importância da mulher, veio junto também as cobranças em cima dela. Então hoje é muito mais fácil você encontrar uma cobrança excessiva em cima de mulheres do que de homens. Pastora, a senhora fez enfermagem, né? Queria falar sobre isso. Você mudou de carreira, abandonou a carreira. Como que foi para se tornar uma pastora? Já tinha essa vontade? Na verdade, eu vim de uma família cristã. Sou neta de pastor por parte de pai, por parte de mãe. E o que eu menos desejava era seguir essa linha, esse caminho. Por quê? Porque o pastoreio, ele é uma dedicação e uma cobrança não só no mundo aqui que vivemos, mas como no mundo espiritual. Você sofre ataques de várias áreas. Então eu tive experiências através do pastoreio dos meus avós, que como as pessoas da igreja, os membros deles cobram da família pastoral, como os super-heróis. Então, no fundo, o que eu menos desejava era me tornar uma pastora. Mas batia um desejo latente em mim em ajudar, sempre. As pessoas me faziam uma pergunta: enfermagem, por que não medicina? Engraçado, a enfermagem você encontra o poder estar no dia a dia, o poder conversar com o paciente, mais o cuidar, interagir, né, em vez do curar. Cuidar, né? Você tratar dele dia a dia. Então a enfermagem trouxe para mim essa vivência que eu sempre quis, sempre desejei e foi muito bom. Aonde veio a mudança? Quando eu casei. Com o pastor Júnior Santos. Com o pastor Júnior Santos. Então eu conheci o pastor, eu exercia a profissão, né, de enfermagem, e com uma semana ele me pediu em casamento. Nossa, como assim? 2 meses e 18 dias eu estava casando no altar. E isso já vai para 12 anos e 3 filhos. E a coragem para fazer isso? Eu não sei o que foi mais louco, os meus pais ou eu, nessa junção aí do aceitar, né? Mas eu só sei que nós traçamos planos, construímos castelos. Só que Deus vem, derruba e fala: não são os seus, são os meus desejos para a sua vida. E eu vivenciei muito isso, porque eu já tinha minha vida traçada certinha na minha cabeça. Vou ajudar pessoas, vou trabalhar aqui, sempre na igreja, trabalhando no louvor e tal, mas nunca com um anseio do pastoreio, né, de estar ali à frente. Mas quando eu fui acompanhando uma amiga, que era recém-convertida, e aquela cobrança, foi assim: gente, eu não vou acompanhar, tá bom, vou te acompanhar. Conheci o pastor Júnior Santos, ele, como eu disse, com uma semana pediu em casamento, com 2 meses eu me vi casando. Ele já tinha uma carreira no ministério. Ele já tinha uma carreira, já era escritor, já tinha 24 livros lançados, programa na televisão, e eu nunca tinha escutado falar dele. No meu dia a dia, na minha correria de plantão, em cima de plantão, eu ia para lá. Quando eu o conheci, nesse grande e curto espaço de tempo, como foi que vocês se conheceram? Eu fui acompanhando uma amiga numa igreja que não era minha. Eu fui criada dentro da igreja metodista e fui acompanhar dentro de uma comunidade, uma igreja, eu não me lembro o nome exato na época, mas é considerado como uma comunidade. Ele estava ajudando, que ele tinha voltado de Portugal, estava auxiliando esse pastor, né, nessa igreja, e na verdade não foi ele que estava pregando, ia ser um outro pastor. E na companhia dessa minha amiga, eu brinquei com ela na hora, falei: que pastor legal, hein, pastor, eu entendi porque que você está vindo aqui e tal, porque realmente nunca passava na minha cabeça que eu iria casar com um pastor, porque eu falava assim: gente, se eu não quero isso, casar com um pastor, menos ainda. Mas como Deus é quem sabe de todas as coisas, eu conheci nesse dia, ele foi ao final, conversou com meus pais, jogou aquelas indiretas, coisas, e com uma semana ele estava lá na minha casa me pedindo em casamento. Nossa, hein? E eu conheci ele no dia 27 de setembro
e casei no dia 15 de dezembro. Então daqui 3 dias eu faço 12 anos de casamento. Bom, parabéns. Obrigada. E um casamento que realmente mudou a minha forma de enxergar o pastoreio, de enxergar o que é ser um líder cristão. Né? Então foi uma escola para mim. E ali eu pude, juntamente com ele, vivenciar momentos em que eu falei, eu entendi o propósito de Deus para minha vida, por que eu estava passando por tudo aquilo, experiências grandiosas, experiências no casamento magníficas, e que hoje eu agradeço a Deus por ter me feito esposa de um pastor e depois de 5 anos ter me consagrado também ao pastoreio. Hoje eu agradeço a Deus muito, consigo entender o porquê, a razão de Deus ter feito eu brinco 180 na minha vida, né? Eu vinha e literalmente mudou todo o traçado, todo o percurso, e eu aposentei, eu não abandonei, eu aposentei a carreira de enfermagem e agreguei o pastoreio, porque você pastorear, você não deixa de cuidar, tratar de feridas, com certeza, tratar de traumas, só que não físicos, emocionais, na alma. Isso me alegrou espiritual, muito, me preencheu nessa área. Pastora, sobre o seu casamento, acho que muitas pessoas podem ter curiosidade de saber como que é uma casa com 2 pessoas que são pastores e escritores. Vocês se metem um no processo criativo do outro na hora de escrever, por exemplo? Ou cada um tem o seu processo separado? É tudo uma coisa só? Como que é isso? É muito interessante. Nós vivemos em meio a muitos livros, porque quem escreve gosta muito de estar buscando informações, saber aonde está o nicho, né? Como você nutrir, porque você começa a pensar e a crer naquilo que você se alimenta. Então você vai se alimentando. Então nossa casa é rodeada de livros, estante, 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 livro, livro, livro. Ele já tinha uma vivência e uma experiência maior do que eu. Certo. Né? Então é óbvio que no início eu busquei muito o conhecimento dele, a gente conversa muito. Olha, eu tive esse discernimento, o que você acha? Colocar isso aqui, a gente debate muito para poder estar engrandecendo o que a gente está fazendo. A princípio eu fazia muito estudos e não livros, né? E há uns 4 anos que eu venho me preparando, que eu venho me dedicando ao livro que eu lancei agora. O Se Deixe em Paz. O Se Deixe em Paz. Então, na verdade, estou com ele aqui. Na verdade, ele, como livro... Se Deixe em Paz, o Manual da Mulher Feliz. Como livro, é o primeiro título meu. Eu já auxiliei o meu marido em alguns, mas como esse livro, que ele foi lançado pela editora Vem, mas ele também é encontrado, que é uma novidade muito, muito grande, pela MK Books, através das plataformas digitais, que é uma facilidade muito grande das pessoas estarem lendo, esse acesso das pessoas estarem lendo o e-book. Então eu até indico as pessoas estarem indo atrás das plataformas, esse acesso mais fácil, né, para estar buscando conhecimento. E o interessante na sua pergunta é que os filhos acabam, eles são exemplos do que os pais são. Então, os meus filhos, eles veem muito eu e o pai lendo, eu e o pai no computador escrevendo, meu filho de 3 anos. Meu filho de 3 anos, ele pega o notebook, abre e fala: mamãe, tô trabalhando. Ai, que lindo. Ele já digita do jeito dele, ele tá trabalhando, na linguagem dele. E uma coisa linda que eu vivenciei junto ao meu marido foi que a minha filha de 7 anos, por ela viver vendo a gente escrevendo, tem muitos rascunhos, né? Então a gente é muito dinâmico essa coisa de você ser escritor. A minha filha, vivenciando aquilo, ela me chamou no escritório e falou: mamãe, eu escrevi um livro. Nossa. Aí eu falei: oi? Você já se derreteu? Não. Aí eu falei: oi, filha. Ela: mamãe, o meu livro tem 1 página. Então ela foi, na forma dela, na linguagem dela, escreveu 1 página dia 4 no Word.
e ela como ser feliz com Deus. E ela ainda veio, buscou uma capa, uma figura, botou uma capa e uma flor. Então, para você ver como é importante o exemplo dos pais na vida das crianças. Então, assim, a nossa vivência, a nossa convivência é muito tranquila. Eu me sinto realizada quando eu tenho um retorno desse de filhos me vendo e querendo ser aquilo. Né? Minha filha fala assim, mamãe, eu quero ser médica e pastora. Aí eu falo, ai que linda. Aí agora ela quer ser médica, pastora e escritora. Então é muito legal você ser exemplo para os seus filhos. E você conseguir realmente trazer na realidade aquilo que a Bíblia nos ensina. Você não tem só que falar. Você não tem só que ensinar, você tem que ser exemplo. Aonde você tira o seu pé, o seu filho vai colocar. Aonde você tira o seu pé. Então, eu e meu marido, nós estamos muito felizes e realizados de ter os nossos filhos seguindo os nossos passos. Ali, de permanecer, eles amam estar indo na igreja, eles amam ler a Bíblia, eles gostam da historinha. E isso eu aconselho a todos os pais a estarem fazendo com os filhos também. Pegue, incentive a leitura, você vai fazer um ser humano, uma geração muito mais convicta daquilo que ela é. Ela tem que ser. Um pouco mais sobre isso de educação de filhos. Vocês têm 3 filhos, é uma vasta experiência, você estava falando, um de 3, um de 7 e o mais velho tem quanto? Olha a história, vocês vão até se assustar. Na verdade, eu tenho uma de 7 anos, que é a mais velha, Ana Caterine. Eu não poderia ser mãe, ela é fruto de uma experiência minha e do meu esposo, de um milagre, aonde Deus abriu a madre de forma milagrosa na minha vida, e eu já tinha tido alguns abortos, não conseguia ser mãe, e ele fez uma oferta com propósito, em meu nome sem eu saber. Nossa! Em nome dele o mesmo valor, num evento que ele participou, do Mike Murdock. E ele disse que... Aí no outro dia recebi uma ligação me agradecendo pela oferta. Eu falei, mas que oferta e tal? E eu não sabia, eu não estava. Ele veio correndo, pegou o telefone e falou assim, não. Aí sentou comigo e me contou que ele tinha feito isso, que seria um presente para mim. E, lógico, eu chorei horrores, falei com ele que era o maior presente, a maior demonstração de amor que ele tinha feito para mim até o momento. Né? E 2 meses depois disso, eu estava grávida da Ana Caterine, de 7 anos, a nossa primeira filha, que é um primor de criança, vocês iam se apaixonar com ela, ela é linda. E aí, Deus, como Ele é fiel, e Ele transborda os milagres e as bênçãos sobre nossas vidas, Ele abriu a madre de uma tal forma, que aí veio o Felipe Luca, de 3 anos, e o Enzo Henrico, de 2 anos. Você tem um mais novo de 2. Eu passei 2 anos grávida. Saí do resguardo, engravidei do Enzo Henrico. E aí até brinquei com meu marido, né? Falei, Deus, tá muito bom. A madre, olha, muito obrigada. Já deu. Mas fecha a fábrica. Mas fecha. Mas assim, é uma experiência de um mundo rosa para um mundo azul. É uma experiência de que você tem que se colocar feminina para estar educando a sua filha, mostrar um mundo para ela, e depois você se teletransportar para o mundo masculino, porque a mulher, a mãe, acaba caindo sobre os ombros dela a maior parte da educação dos filhos, o caminho, porque o pai, no meu caso, ele viaja muito, sai e fica muito em cima, então você fica nessa dinâmica e nesse aprendizado contínuo do ser mãe, do educar, tanto uma menina como um menino, que são 2 mundos completamente diferentes. E teve um gap considerável ainda, foram 4 anos só vivendo no mundo... Só vivendo no mundo rosa, que pra mim era mais fácil. E aí, quando veio, Deus deu 2 figurinhas abençoadas, que são lindos, mas que eu tive que aprender a buscar em Deus como educar os meus filhos nesse mundo aí, dentro dos princípios bíblicos, tanto a minha filha quanto meus filhos. Como fazer essa dinâmica sem que eu interfira no ser dela e no ser dos 2 filhos. Eu ia perguntar mais ou menos isso.
no mundo atual que a gente tem, que é muita informação, excesso de informação, é muito fácil você encontrar tudo ao alcance da mão, de um dedo. Como criar crianças nesse mundo assim super dinâmico e que gostem de ir para a igreja, que já é uma outra dinâmica, já é um outro ritmo, é uma outra responsabilidade, porque as crianças precisam ter responsabilidades na igreja. Como que é fazer essa ponte para que eles gostem de ir para a igreja e ser da igreja? Então, eu vou voltar a dizer para você o exemplo, porque nós não devemos trazer para dentro do nosso lar aquilo que nos desagrada, certo? Aquilo que tira a nossa alegria do momento. Então, quando você transfere isso para os seus filhos, você começa a transportar também bloqueios, a transportar para eles que aquilo não é legal. Mesmo que eles não estejam participando de uma conversa diretamente, eles estão ouvindo tudo dentro de casa. Então você tem que ter uma sabedoria de estar conversando com o seu marido em local apropriado sobre os acontecimentos diários. Então você é o exemplo para os seus filhos. Os meus filhos, inclusive o pequenininho, que é impossível hoje você negar o acesso a eles, a essa informação, a esse mundo digital. É muito difícil, né? Porque é a geração deles. Né? E você fazer esse link do real e o virtual. E ainda fazer com que eles gostem do mundo real. Porque o virtual é agora. O virtual eu tenho acesso agora. Mas eu vejo o que eu quero, eu faço com um apertar de um dedo. E o real, existem regras, existem regrinhas que você tem que seguir, conviver no meio social, direitos, deveres que você tem que estar passando para os seus filhos. Então, o básico e o mais importante é o exemplo que você e seu marido vai dar dentro de casa. Se você conseguir teletransportar os benefícios de estar, por exemplo, na igreja, de gostar, de você mostrar para os seus filhos que você é apaixonado por Jesus, que Jesus é lindo, que Jesus é o Criador, ele te ama, e você fazer esse momento uma alegria. Eu coloco as musiquinhas, por exemplo, da Aline Barros, eu acho que eles gostam muito tem um grupinho que canta daquele Tchutchuê, é uma dança bem legal, aquela coisa, Pequenos Atos. Isso. Então eu coloco Pequenos Atos, que eu acho que as pessoas os artistas deveriam se dedicar muito mais também a trazer esses conteúdos para os pais, facilitar para os pais esses conteúdos. Né? Pode ser difícil para os pais acharem também uma coisa conteúdos de qualidade, interessante para os filhos. Porque o mundo... Ana Carla tem também, né? Tem palavrinhas, etc. Que você vai colocando e eles se encantam por aquele mundo. Mas que tragam para o mundo deles algo que vai prender, algo realmente que vai informar de maneira alegre, de maneira que eles desejam aquilo. Então, por exemplo, o que eu consegui fazer? Eu coloco a música, mesmo esgotada, mesmo chegando de uma viagem, mesmo eu coloco a música, mamãe, e começo a dançar tchutchuê, criança de Jesus tem que ter disposição, imagine eu lá pedindo disposição para Deus. Junto. Então o segredo é você envolver, você trazer a alegria. A questão do exemplo, né, que você estava falando para os seus filhos, tanto do mundo cristão, do mundo real, como também você não privá-los do mundo virtual. Certo. Porque você também não pode cegá-los para a geração deles, mas sim mostrar o conteúdo ideal, acompanhar de acordo com cada idade. Certo. E pastora, qual é o papel da escola na educação dos filhos? A escola, ela precisa ser só disciplina, pode falar sobre outras coisas, sobre discussão de sociedade? Você é a favor da escola sem partido, por exemplo? Eu sou a favor de uma escola que dê uma educação socioeducativa, que é o quê? Na escola também, se você lembrar da época de escola, nós cantávamos o hino nacional, tínhamos ensinamentos civis. Sim. E era muito importante, foi muito importante para que nós chegássemos a ser esse cidadão que somos hoje. Eu acho que a escola tem que educar aonde é
aqui começa o seu direito na hora que terminou o direito do seu coleguinha, o direito do seu amigo. Calma aí, você tem que ter respeito ao seu professor. Isso é uma educação social no ambiente escolar, que aquilo ali vai repercutir para a vida dele também. Ele vai ver que existem hierarquias, que o que nós estamos vendo hoje são crianças que não sabem quem é o líder na vida deles, quem é... Hoje em dia você vê, infelizmente, em redes públicas, alunos brigando diretamente com professores. Sim, né? Até agride. E os pais achando bonito, achando que realmente os professores não têm que ir contra isso. Eu sou a favor, sim, daquela época em que o professor era respeitado, que o professor ele era uma autoridade em sala, porque você transmite para o seu filho, para a criança que está ali, exatamente essa hierarquia necessária. Porque um crescimento cultural, um crescimento evolutivo do ser humano, ele existe hierarquia. Né? Então você vem mostrando para o seu filho desde cedo que aqui você fala, aqui você não pode, aqui você respeita. Olha, sua professora é a sua líder aqui na sala. Na igreja tem um pastor, na sua vida tem seu pai, sua mãe, tem Deus. Então você começa a mostrar para o seu filho essa educação. Lógico que o fundamental, o mais importante para a criança dentro da escola é o ensino mesmo das matérias disciplinares, matemática, português e tal, não deixando de mão essa questão da colaboração, porque a educação primordial, fundamental, vem de casa. Certo. Né? Princípios religiosos, princípios, crenças, costumes culturais. Isso seria jurisdição familiar. Família. A escola não deve entrar nesse âmbito, porque aí ela já vai fazer com que aconteça o que está acontecendo. Mexer e abalar da estrutura familiar. Então, nós temos que voltar a buscar uma estrutura familiar, aonde o pai é pai, a mãe é mãe, filho é filho, aluno é aluno, professor, e mostrar isso de uma forma legal. Criança é assim, filhinho é muito bom e é assim que tem que ser. Entendi. Pastora, para terminar, minha última pergunta é como que a gente pode pensar, se inserir nessa atual sociedade que a gente aqui comentou, de muita informação, muita dificuldade, para poder se deixar em paz? A primeira coisa que eu falo para as pessoas na busca dessa paz é que, primeiramente, elas vão de encontro a Cristo. Quando a pessoa ela vai de encontro a Cristo, a primeira coisa que Deus faz em sua vida, seja de qual forma for, se você tem um problema no seu casamento que leva você a ter um encontro com Cristo, a primeira coisa que Deus faz na sua vida não é solucionar aquele problema imediato naquele momento. A primeira coisa que acontece na sua vida, Deus te dá paz. Se é num problema financeiro, Deus não vai te dar, não é que Deus não vai resolver. Mas a primeira coisa que Ele faz na vida da pessoa que se rende a Ele ali é a paz. Então sua paz não está atrelada ao resultado, né? Não, o resultado virá. Mas para o resultado vir, você precisa de paz. Não existe, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum, você encontrar felicidade, alegria sem paz. Então, eu fiz um paralelo onde as pessoas colocam muito a culpa em terceiros. A culpa sobre os ombros de pessoas ou de coisas, de bens, em buscar essa paz. Onde a pessoa fala assim, me deixa em paz. Quantas vezes você já ouviu isso, ou até mesmo você já proferiu essa frase? Me deixa em paz. Muito comum. Eu não estou para hoje, eu não quero, me deixa em paz. Você, na verdade, está gritando por socorro no seu eu. Você está gritando, me ajuda, mas o seu subconsciente não está sabendo externar isso. Então você dá um grito, me deixa em paz. Na mensagem contrária. Uma mensagem contrária. E aí a pessoa acaba te abandonando. E isso vai causando novos traumas. Você vai no seu subconsciente falando, eu sou sozinho mesmo. Isso vai gerando feridas, onde a cura vai ser mais trabalhosa. Então o que a pessoa, eu ensino?
E aí eu consegui colocar dentro do livro exatamente isso. Você vai ter que tirar de cima do ombro de terceiros. Esquece essa frase, me deixe em paz, porque ninguém te deixa em paz. Sim. Você vai descobrir que a paz, a única pessoa que te deixa é você mesmo. Então você tem que simplesmente converter a frase. Me deixe em paz? Não. Eu me deixo em paz. Então, qual é a melhor forma da pessoa encontrar a paz? Encontrando Cristo, e com isso vem o se deixando em paz. Legal. Pastora, muito obrigada. Foi um prazer prazer ter foi você meu, aqui. Camille. Essa conversa foi muito boa. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistiram gostaram muito. Obrigada, viu? Obrigada a você por ter acompanhado essa entrevista. Eu sou Camille Dornelles e fico por aqui. Até mais.